Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, eu venho trazer para vocês a quarta aula de Noções de Direito para o cargo de técnico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Então, nessa aula, a gente vai tratar sobre o assunto nacionalidade, que é um dos capítulos que consta dentro dos direitos e garantias fundamentais. Dando prosseguimento, então aqui a gente vai fazer o nosso estudo por meio de questões. Então a primeira questão diz que analise as seguintes afirmativas sobre nacionalidade. Essas questões são questões da Fundep, então a gente tem uma boa noção do que a gente pode se deparar no dia da prova. Então a afirmativa 1 diz que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Então, de fato, esse item aqui está verdadeiro. O detalhe e a observação que a gente precisa se ater é que essa exceção apenas pode ser elencada nos casos previstos na Constituição. A prova pode tentar te confundir falando que, salvo nos casos previstos em lei, ou lei complementar, lei ordinária, essas afirmativas vão estar incorretas, né? Conforme a gente pode verificar aqui na Constituição, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvos nos casos previstos nessa Constituição. Então, de fato, o primeiro item está correto. O segundo item diz que são idiomas oficiais da República Federativa do Brasil o português e o tupi-guarani. Obviamente, essa questão aqui está equivocada. Não há aí na Constituição a citação do Tupi-Guarani. Então, quando a gente verifica na Constituição a parte dos idiomas oficiais, na verdade, o único idioma oficial da República Federativa do Brasil é a língua portuguesa, que é a língua vigente até o momento. Então, o segundo item está equivocado. Primeiro correto, segundo equivocado. 3. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Esse item aqui está correto. Né? A gente pode até utilizar o mnemônico Bahias. Ba de bandeiras, o H de hino, o HI de hino, melhor dizendo, o A de armas e o S de selos. Bahias, né? Então, bandeira, hino, armas e o selo nacional selo, configuram os símbolos da República Federativa. Dessa forma, letra B, gabarito da questão, 1 e 3. A segunda questão, entre os cargos privativos de brasileiros natos, não se inclui o de, então está querendo que a gente assinale aquele que não é um cargo privativo de brasileiro nato. A gente sabe que vice-presidente da República é um cargo de brasileiro nato, presidente da Câmara dos Deputados também é um cargo de brasileiro nato. Só uma observação aqui: tanto o vice-presidente da República como o próprio presidente da República precisam ser brasileiros natos. Em relação à letra B, quando a gente fala presidente da Câmara, a gente também tem a figura aí do presidente do Senado. Então, das duas casas legislativas federais, a presidência dessas duas casas precisa ser desempenhada por um brasileiro nato. A letra C diz ministro do STJ. Esse item aqui está equivocado. Na verdade, o único ministro citado especificamente pela Constituição é o ministro do STF. Então, a letra C é o gabarito da questão. A gente pode até verificar aqui na Constituição as outras figuras que precisam ser desempenhadas por brasileiro nato. Então, presidente e vice da República, como eu disse, presidente da Câmara do Senado, ministro do STF, né, que é o órgão supremo da justiça no Brasil. Aí a gente tem carreira diplomática, né, isso é de alguma forma lógico, porque imagina colocar um brasileiro naturalizado ou mesmo um estrangeiro para tratar de uma carreira, para tratar de assuntos diplomáticos. Ele dificilmente representaria o Brasil, né? Ele não teria de fato uma paixão, uma
uma presença brasileira, uma configuração brasileira para de fato debater esses assuntos. Aí a gente tem o oficial das Forças Armadas, porque é uma carreira de alguma forma sensível e estratégica, assim também como ministro de Estado da Defesa. Então, ministros, aqui a gente tem o ministro do STF e ministro de Estado de Defesa. Dando prosseguimento às nossas questões, trata-se de cargo privativo de brasileiro nato. Então a gente vê que isso é uma questão recorrente aqui da Fundep, e a gente acabou de verificar aqui que o único cargo privativo de brasileiro nato nessa listagem que a gente tem é ministro do STF. Né? Então, lembrando, os únicos ministros que necessitam ser brasileiros natos é o ministro do STF e o ministro de Estado de Defesa. A gente sabe aí que um reitor de uma universidade federal pode sim ser um brasileiro naturalizado ou, a depender até, um estrangeiro. Um deputado federal e também um senador podem sim ser naturalizados ou estrangeiros. A gente tem a observação que o presidente da Câmara Federal, aí sim precisa ser brasileiro nato. Da mesma forma, o presidente do Senado Federal também precisa ser brasileiro nato. Então, o gabarito dessa questão aqui é letra C, ministro do STF. É o único cargo privativo de brasileiro nato. Essa outra questão considera a situação hipotética a seguir. Nascido na Itália, Piero é naturalizado brasileiro. Né? Então, é um brasileiro aqui naturalizado. Né? Ele foi nascido na Itália, mas com o tempo ele decidiu por se naturalizar brasileiro. E aí, seguindo o que dispõe a Constituição, Piero não poderá. Então, aqui a gente precisa ter algumas informações sobre o que consta na Constituição Federal. Ser extraditado, diz a letra A. Na verdade, a gente sabe que essa vedação da extradição limita-se ao brasileiro nato. Então, o brasileiro nato ele não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode sim ser extraditado. Inclusive, a gente pode até citar aqui os casos especificamente. A gente pesquisar aqui. Inclusive vai aqui no artigo 5º, mas a gente pode aproveitar como revisão. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, apenas o naturalizado pode ser extraditado. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, esse caso, essa parte aqui do tráfico de drogas pode ser a qualquer momento. A observação é que o caso de crime comum precisa ser antes da naturalização, para aí sim a extradição ser considerada válida. Então, a letra A está equivocada, porque o brasileiro naturalizado, sim, pode ser extraditado. Letra B, perder a nacionalidade brasileira. Então, a gente vai verificar aqui que o brasileiro naturalizado ele pode sim perder a sua condição de brasileiro se ele, por exemplo, realizar alguma atividade nociva ao interesse nacional. E ainda se adquirir outra nacionalidade, tirando essas exceções aqui de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira e de uma questão de imposição de naturalização para que ele possa exercer direitos civis ou mesmo permanecer no território estrangeiro. Então, é sim possível perder a nacionalidade. Então, letra B também não pode ser gabarito. Letra C, ocupar cargo de deputado federal. A gente sabe que o cargo de deputado federal não é um cargo privativo de brasileiro nato. Então, sim, o brasileiro naturalizado pode sim ocupar o cargo de deputado federal. Então, a letra C também não pode ser o gabarito. Restou para a gente a letra D, ocupar cargo de carreira diplomática. Quando a gente verifica nas autoridades listadas, a gente verificou que a carreira diplomática apenas pode ser desempenhada por brasileiro nato. Então, de fato, como Piero é um brasileiro naturalizado, ele não pode ocupar o cargo de carreira diplomática. Logo, letra D, gabarito da nossa questão.
E aqui eu trouxe para vocês os principais dispositivos dessa parte de nacionalidade, né? Se vocês quiserem tirar um print. Mas aí, como essa parte é bem reduzida, o interessante é que vocês façam a leitura atenta de todos os tópicos. Mas aí, dando uma ênfase especial nesses que eu aqui mencionei para vocês. Peço para que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outra pessoa que também tem interesse nesse concurso da Defensoria Pública. Lembre-se de se inscrever nesse canal, curta o vídeo e também deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima!